Oi, Léo, tudo Olá, bem? Flávia, boa noite, tudo jóia? Que Ficou bom muito te ver sensível. aqui. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui que parece que o Instagram não estava aceitando a nossa chamada, estava aceitando Eu aqui, mas percebi que demorou um pouco. Eu mandei, aí voltou, mandei de novo, mas deu certo, que importa. bom, que bom. Para começar, eu gostaria que você falasse para o pessoal um pouquinho sobre você, os seus trabalhos, projetos. Conta um pouquinho sobre a Flávia. Léo, você já sabe, mas vou falar pro Claro. pessoal. Meu nome é Flávia Noronha, eu moro aqui em Vinhedo, eu sou conservadora e resolvi me envolver na política a partir de 2022, mais ou menos, que foi a eleição, né? A última eleição que tivemos para presidente. De lá para cá, eu comecei a me envolver com trabalhos sociais, com causas que eu acredito que realmente fazem sentido para o meu coração. Acredito que essa pauta que você levanta da família faz muito sentido para mim também, porque eu acho que sem essa base de família acaba tudo se perdendo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, é isso. Tenho 45 anos, moro aqui em Vinhedo e vamos fazer essa caminhada aí falando um pouco sobre política para tentar trazer a luz para as pessoas que talvez não estejam tão envolvidos quanto nós, né? Sim, isso é muito importante. Eu ouço muito que as pessoas não são tão envolvidas com política, e o pessoal fala assim: ah, mas eu não entendo de política e tudo. Eu falo assim: não, mas você entende do principal, que é o que está acontecendo. Quando você vai no supermercado e você vê o preço caro, quando você vai abastecer seu carro, você vê o combustível dia a dia ali sempre mais caro. Esse é o principal ponto para entender. Aí a gente fala um pouquinho sobre o que que provocou isso, para não restar dúvida, né? E um dos pontos que a gente acha que é muito importante, que muitas vezes a gente sofre alguns ataques, o pessoal falando que assim, ah não, vocês são muito reacionários, vocês ficam falando esse monte de coisa e tudo, é besteira. Já ouvi aqui na minha cidade, o pessoal falando assim que sobre essa questão de ideologia de gênero, essa preocupação que a gente tem nas escolas com os nossos filhos, com os adolescentes. A gente fala sobre isso, o pessoal chega assim, ah, não, isso aí é leré da cabeça de vocês, não tá acontecendo nada disso não, isso aí é o pessoal para lá que tem... E não, gente, está acontecendo em todos os lugares. Quando você vai na escola, você vê que, inclusive, hoje, não sei se você percebeu aí na sua cidade também, Flávia, mas não tem mais a comemoração do Dia das Mães. Agora se tornou o Dia da Família, né? Então, ou seja, aos pouquinhos, eles vêm tentando assim desconstruir aquilo que seria o normal, o comum, o que a gente considera um padrão assim familiar. Agora, é claro, se a pessoa quer constituir uma família de outra forma, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, o que a gente acha errado é querer impor essa pauta com a nossa família. Então a gente está vendo isso acontecer. O Plano Nacional da Educação, estava vendo, é cheio de coisas assim absurdas, tirando muito da autonomia dos pais para que o filho, por exemplo, o seu filho está se sentindo de determinada forma, aí o educador ali, o professor, o coordenador, ele tem autonomia para encaminhar para um psicólogo. Então, assim, tá errado isso. Então, a gente precisa realmente tocar nessa ferida. E eu gostaria de saber a sua visão a respeito disso. Eu tenho uma visão talvez um pouco dura sobre isso, mas eu preciso compartilhar porque é a minha visão, né? Claro. Assim, eu acredito que toda família desestruturada, ela abre uma lacuna muito grande para ser preenchida por quem está fora da família, né? Então isso é muito complicado. A partir do momento que você não tem os seus princípios bem definidos, que você não sabe exatamente quem você é, o quanto você é amado, qual o seu papel na sociedade, você aceita qualquer papel que te impuserem. Isso me lembra muito a questão do comunismo, né? Na verdade, eles têm uma questão de você idealizar tanto o lutador, né? Trabalha tanto essa coisa de você que eles acabam se tornando o pai das crianças, né? Lá. E isso é uma coisa muito séria, porque assim, antes disso tem todo um processo de desconstrução de família, de colocar ideologias na escola. É um processo lento, mas que se a gente não tomar cuidado, a gente vai caminhar para um lugar que não é o que a gente quer. Realmente, eu acredito que cada um constrói a sua família da maneira que bem entenda. Até porque é bíblico, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Todo mundo tem que fazer o que tem vontade. Quem somos nós para nos metermos?
Mas, a partir do momento que você começa a influenciar a maneira como que a sociedade se desenvolve, aí sim é um problema meu, um problema seu, que a gente não quer que a nossa sociedade caminhe para algo tão radical, tão fora do que nós estamos acostumados, né? E eu acho que esse é um diferencial muito grande, né? Nós, conservadores, a gente quer mudanças, né? Todo mundo quer mudanças de coisas que não estão boas, mas a gente também quer conservar o que está bom. E a gente Sim. quer que essa mudança seja feita com cuidado, para a gente não ir para um caminho que depois não tenha volta, né? Então, essa é a minha visão. Eu acho, eu como mulher, trabalhando em campanha, numa campanha intensa. Você foi candidato também agora, né? Sim, sim, também fui candidato. Eu sei que não é Então, fácil, é uma loucura. e você imagina, eu com marido e filho, né? Me envolvendo nessa loucura que é chamada campanha, esse processo eleitoral que não é fácil, só quem participa sabe. E assim, meu marido falou: não, vai, pode deixar do conta da casa, do filho. E a gente que é mulher, o Léo, sem querer desmerecer vocês, homens, pelo amor de Deus, que todos são importantes, né, nos seus papéis, mas a gente está tão acostumada a tomar as rédeas da casa, do filho, isso é tão cultural nosso, que a gente não tem noção da importância que a gente tem, sabe? E nessa loucura, eu saí para ir para a rua, para fazer porta em porta e aquela loucura. Quando acabou a campanha, que eu voltei para minha casa, que assim, que eu vi que, meu Deus, como eu fiz falta aqui dentro, sabe? Para o meu filho foi muito mal na escola, porque não tinha mãe ali cuidando, né? Meu marido estava super carente, sabe assim, tava. Então, quando o retornar para casa, depois de ficar muito fora, você nota como a visão da mulher é de homem e como os dois se complementam, como é importante a construção da família pelos dois, sabe? Porque o homem tem o papel dele, que é fundamental para a família, né? E tem o da mulher também. Então, assim, essa coisa de que mulher pode fazer o que quiser, pode e deve fazer, mas sempre com um olhar, sabe, aquele olhar carinhoso da mulher. E eu acredito que esse olhar, inclusive, é super importante para a política, porque eu acredito que as visões de homem e de mulher são diferentes, né? Falo demais, qualquer coisa você me corta. Pelo contrário, eu acho isso muito enriquecedor aqui para o nosso diálogo. Alguns dos pontos que você falou, por exemplo, a questão do vazio, que muitas vezes a criança acaba percebendo, por quê? Por conta da ausência do pai e da mãe ali. Isso aí eu acho muito importante. E é muito do que a gente trabalha mesmo. Esse vazio, se a gente não consegue completar, a gente não é pleno ali dentro de casa, essa criança, ela vai para o mundo, ela vai buscar alguma coisa para poder completar isso. E é algo que a gente vem trabalhando nesses projetos, e depois eu quero até compartilhar um pouquinho com você também sobre o que a gente está desenvolvendo, que existe esse movimento chamado Movimento Paternidade, que fala muito sobre a ausência paterna. Ah, então quer dizer que é porque o pai ele é mais importante? Não. É porque a ausência maior é a do pai. Se a gente for pegar os índices, é muito mais comum o pai sair de casa, o pai estar ausente do seio ali familiar, o pai abandonar a família. Então isso é mais comum. Infelizmente, né? O ideal é que não houvesse nem de um lado nem de outro, mas a gente vê acontecer muito. E aí o que que acontece? Esse vazio que acontece, que acaba gerando ali naquela criança, ela vai buscar em outros lugares para poder preencher. Vai nas drogas, álcool, às vezes gera ansiedade, depressão, em alguns casos até suicídio. Por quê? Por conta desse vazio que é Porque gerado ali. justamente porque essa ausência paterna, ela não faz com que você entenda quem você é no mundo. Quem te ama? Se você não é amado pelos pais, cuidado pelo pai, você vai ser cuidado por quem? Você vai ser amado por quem? E aí falta o amor próprio, aí vem a carência, aí vem o aceitar qualquer coisa que venha de fora, né? Exatamente. Não, assim, exatamente isso. Então parece que assim, até os projetos que você trabalha também entram em muita consonância com isso que a gente faz, porque é tudo a gente. Parece que foi até combinado, mas é exatamente isso. Eu dou um exemplo, porque tem os livros também, tem os palestrantes que falam sobre essa questão, e eu acho muito forte isso. Uma menina, um exemplo bem interessante. Não é algo real, o pessoal comenta
nesses seminários, mas imagine uma adolescente que não teve a presença do pai, não teve aquele pai afirmando, falando o quanto ela é bonita e tudo. Então, essa menina, ela sente um certo vazio. E muitas vezes chega aquele rapaz ali com ela, que ela fala bem suave, falando o quanto ela é linda e tudo. Aí o que acontece? Aquele tanque emocional dessa adolescente, dessa jovem, tá vazio. E aí o primeiro cara que começa a elogiar, ela, nossa, e se encanta. E às vezes esse rapaz, esse cara, não é uma pessoa que esteja bem intencionada. É uma pessoa que está ali só para realmente poder usufruir daquele momento. E aí o que acontece? Essa menina se entrega. E é onde muitos problemas acabam acontecendo. Agora, e o exemplo contrário? Aquela família onde o pai está presente, ele chega, minha filha, como você tá linda, você é especial e tudo. O tanquezinho emocional dessa menina, dessa jovem, vai estar pleno, vai estar cheio. E aí o que acontece? Ela vai para escola, vai para os lugares, vai chegar aquele rapaz tentando cantar ela ali. Nossa, você é muito linda. Ela vai falar o quê? Meu pai fala isso o tempo todo. Por quê? Porque o tanque emocional Ela dela vai tá falar, eu pleno, tá sei, cheio. Eu sei, justamente. sei. E ela vai ter uma referência, porque é muito importante. Normalmente, as meninas, elas vão buscar como um parceiro aquilo que elas têm como referência. E se elas têm dentro de casa um homem que respeita a sua esposa, que cuida dos seus filhos, que é honrado, que é honesto, ela vai acabar buscando essa referência. Não é É esse verdade? ponto que eu queria tocar também, Léo. Isso é muito importante a gente frisar, porque assim, tem muitos homens que, independente de estarem casados ou divorciados, enfim, tratam muito bem seus filhos, mas acabam, muitas vezes, até na mente das crianças, maltratando as esposas, ou vice-versa, as mulheres maltratando os maridos. E isso também, a gente precisa frisar que a criança, ela aprende através do exemplo, né? Então, não adianta a gente, nossa, tratar super bem nosso filho e tal, e não tratar bem o marido dentro de casa, porque o filho, ele tá prestando atenção. Como que é essa mulher? Como que ela cuida do meu pai? Que mulher que eu vou querer para mim no futuro, né? Como que eu vou construir isso na minha casa no futuro? Então, é muito importante que a gente também lembre da dinâmica total familiar. E não só da questão de como eu vou cuidar da criança, mas da família. Eu acho muito Sim, importante a gente vir frisar na família, e aí eu não estou dizendo família X ou Y, como eu disse no início, eu acho que a gente respeita todo tipo de família, mesmo sendo conservador, eu não julgo de forma alguma, tá? Eu acho que cada um tem a sua vida e quem sou eu para julgar a vida dos outros. Mas essa estrutura familiar de educação, de bons tratos, de gentilezas, ela é extremamente importante para que isso transborde na vida da criança e para as outras pessoas ao redor, sabe? Porque senão você também, essa criança também vai atrair pessoas que não vão tratá-la bem, porque o exemplo que ela tem não é o ideal. bom, e isso é muito verdade, é muito real. Que a gente tem visto, a minha esposa, ela trabalha no conselho tutelar e a gente tem, no dia a dia, a gente tem encarado vários casos, esses exemplos que a gente tem visto. Uma família ali que está rachada, está fragmentada, com seus problemas. Aí as crianças, elas acabam tendo esse reflexo do que está acontecendo dentro de casa. E muitas vezes, e o Conselho Tutelar é um órgão assim, que faz um trabalho maravilhoso, é muito importante. Só que não basta apenas ir lá e atuar quando aconteceu o problema, aconteceu a bomba, e aí resolveu, sanou temporariamente, mas e aquela família? Existe uma família desestruturada. É importante que a gente traga informações, consiga alcançar essas famílias, para poder pelo menos direcionar de uma melhor forma. Sobre essa questão assim, de abuso, homens abusivos, né? Muitas vezes as mulheres sofrem maus tratos. E o que que é importante a gente levantar? Qual que é a raiz? Se a gente for no principal, muitos homens falam, assim, muitos estudiosos falam sobre essa questão de educar as mulheres, né, para elas evitem buscar esse tipo de parceiro abusivo e tudo. Mas muitas vezes a mulher não tem como adivinhar que no começo o homem se mostra de uma certa forma e vai se revelar lá na frente, né? Então, o E que que é mais muito importante? difícil delas saírem desses relacionamentos também, porque depois que ela já está Justamente, dependente emocionalmente deles, para sair também é muito difícil. Essa dor também não é fácil. é verdade. E um dos caminhos que a gente fala também
ir lá na raiz, quando que esse menino, esse homem, se tornou essa criatura, esse ser que maltrata, que abusa, que em algum momento aconteceu algo com ele. Ele era uma criança, brincava e tudo. O que que foi isso? Em que momento que virou essa chavinha? Então, é justamente buscar isso, que quando tem esse foco na educação, na criança ali, construindo com valores, com amor, com carinho, com afeto, ele vai se tornar um homem que vai respeitar, que não vai tratar as mulheres de forma inadequada. Então, a raiz seria isso. A gente recebeu teve um caso muito, muito triste, onde a mãe, eram três crianças, era dois meninos e uma menina, que era de um outro estado, e a mãe dessas crianças estava convivendo lá com esse homem, e muita briga, muita discussão, às vezes ele agredia as crianças, até chegou um ponto que, depois que foi investigado e viu que tudo aconteceu, o homem, ele ateou fogo no corpo dessa mãe, dessa mulher. Infelizmente, ela não sobreviveu. Mas a gente fica com com aquela tristeza, aquela revolta. Por que que isso acontece? O que que foi que a gente foi identificar o passado desse homem, ele não teve um lar, ele não teve uma família. Eu não estou tentando passar a mão na cabeça desse homem de forma nenhuma, ele tem que pagar pelo crime que ele fez, mas a gente precisa entender o que que aconteceu para evitar que isso aconteça no futuro. Ele não teve um lar, ele às vezes vivia na casa de um tio, de um parente, foi de lá em lá, sem uma vida, sem um afeto, não teve cuidado, não teve referência. E aí o que que acontece? Se tornou, como o pessoal fala, né, um perdido no mundo aí, acabando de chegar nesse ponto. Ele não tem sensibilidade, não tem empatia pelas pessoas, e aí acabou chegando nessa tragédia. E se lá atrás e ele tivesse tido um lar de verdade, com amor, com correção, ensinado a respeitar as pessoas, respeitar autoridades, respeitar as mulheres. Isso é uma possibilidade que poderia ter levado a um caminho diferente. É claro que hoje a gente não tem como voltar no tempo, mas a gente pode começar hoje a construir um futuro melhor. Quantos meninos, quantos jovens estão aí jogados no mundo sem família, sem atenção, às vezes, lares que tem o pai e tem a mãe ali dentro de casa, mas às vezes, por conta da correria, o trabalho, o dia a dia, ou a grana tá curta, o pai às vezes precisa trabalhar em dois empregos e não consegue dar atenção para esse menino, para esse jovem. E aí o que acontece? E, É aí e uma que chega naquele. Pode E falar. uma outra coisa também que eu vejo muitas vezes, o Léo, muitas vezes não, né? Muito, famílias que estão presentes de corpo, mas não estão presentes realmente ali, sabe? Ou estão na internet, ou chegam cansados e preferem ver uma televisão, preferem tela do que tá ali no convívio familiar. E confesso que na correria do dia a dia até a gente que não quer isso acaba se pegando fazendo isso, sabe? Então, tem que ser um cuidado diário para que isso não se torne um hábito, porque o celular é maravilhoso, as redes sociais são maravilhosas, como é bom ter essa ferramenta, né, de informação, mas ele rouba tempo nosso de qualidade com a família. E esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado daqui para frente, porque cada vez mais essas redes sociais, essas mídias vão ficar mais interessantes, né? Os jogos eletrônicos, enfim. E é onde a gente pode acabar perdendo esse contato diário com a família. Eu, aqui em casa, eu tento parar pelo menos uma hora por dia para fazer um jogo, alguma coisa em família. Tipo assim, é regra, sabe? É Vamos ótimo. sentar, vamos jogar. Qualquer jogo, não tem problema, mas vamos jogar, tipo, mas de tabuleiro, né? Uhum. Claro, assim, né? Sim. Nunca na tela. Alguma coisa nesse sentido, porque eu acho dinâmica gostosa na família, sabe? Esse convívio é muito importante. Aqui na minha casa, pelo menos, eu tento fazer pelo menos uma refeição assim com tempo, sentar, conversar. Como é que foi teu dia? Porque essas coisas vão gerando na gente uma convivência de compartilhar sentimentos, aprendizagens, né? Às vezes o filho escuta uma coisa na escola que não é bem aquilo que você acredita, então é bom entrar em discussão com isso, né? Para que a gente reorganize as ideias. Então, eu acho esses momentos a gente tem que tomar muito cuidado para não serem perdidos também, sabe? Eu concordo. E esse fato aí, eu vejo que não é de hoje. Acho que se tornou cultural.
Como que era antes? Era O pai, ele TV na terceirizava novela, né? a novela também, mas sempre foi comum o pai, a mãe ali, terceirizar a educação para a escola. E a gente precisa entender, precisa massificar que escola não educa. Quem educa é pai e mãe. Só que como foi se tornando cultural e tudo, hoje, o que influencia mais a criança? É justamente o smartphone. Mas por quê? Onde que começou isso? Justamente nesse detalhe, que às vezes a gente é pego cansado, estressado, eu quero comprar um pouco de tempo ali de descanso, eu pego o telefone e entrego para a criança ali, que às vezes está chorando e tudo. Aí que começa o erro, porque aí a criança começa a se viciar na tela. Existem algumas pesquisas que mostram, inclusive, que o ideal seria zero disposição de tela até os 2 anos de idade, né? Zero, nem computador, nem televisão. E aí, hoje a gente está começando a engatinhar nisso, começando a entender, ah, não, não é escola, sou eu que vou educar meu filho, não quero que você comece a colocar ideias nem nada, eu quero transmitir os meus valores, até que ele cresça, se torne adulto, se ele achar que ele deve continuar acreditando nisso ou não, aí é questão dele, mas eu vou colocar as ideias. E é algo, assim, muito sério, que a gente precisa entender isso nas escolas também. Por quê? É, a gente normalmente vai pegar a primeira referência de qualquer assunto, qualquer ideia, qualquer aprendizado que a gente fala, a gente sempre vai ter a primeira referência. E aí, eu vejo que nas escolas está tendo uma. O assunto de maturidade sexual está sendo assim cada vez mais cedo. Para que isso? Eu imagino que um pai, a mãe, vai tentar conversar sobre sexualidade com a criança, com o jovem ali, quando for o momento adequado, né? Às vezes aos 9 anos, 8 anos, ele vai percebendo ali o que seria o momento mais adequado, mas o pai e a mãe vai ter essa sensibilidade, né? Aí na escola, eles querem aos 6 anos, 5 anos, com livrinhos já, com coisas. Por que disso? Porque eles querem antecipar para que essa primeira referência seja da escola, o que eles estão querendo colocar aí. E aí, quando o pai for conversar, a mãe for conversar com a filha ali, o que acontece? A filha vai pegar, mas peraí, não, meu pai está errado, né? É de outro jeito que eu aprendi lá. Ou seja, a primeira referência é aquela que foi aprendida na escola. Então a gente precisa ficar atento a isso. Eu Pai, mãe, acho que atento. uma Pode coisa falar. que eu acho muito importante, ô Léo, é a gente ensinar nossos filhos a pesquisarem, a lerem, para formar a opinião deles. Hoje, todas as informações, infelizmente, principalmente com essa questão de inteligência artificial, eu sempre falo para o Arthur, meu filho chama Arthur, tem 12 anos, né? E eu sempre falo para o Arthur assim, filho, duvide de tudo, pesquise tudo, forme a sua opinião. Quando nós estávamos na outra eleição, estava né, direita, esquerda, aquela loucura, aí meu filho, como eu sou conservador, ele falou assim, não, porque eu também sou conservador. Eu falei, não, peraí, mas você leu alguma coisa sobre política? Não. Eu falei, então, peraí, então você não deu opinião. Você quer dar opinião sobre política, então você vai se informar, entendeu? Você não pode repetir o que eu estou te falando. Por que eu estou te falando é tão certeza assim? Ah, porque você é minha mãe. Eu falei, ok, mas forme a sua opinião. Eu acho muito importante isso. Aqui em Vinhedo tem várias escolas, né? Cada uma tem seu foco. Tem uma que é em vestibular, tem outra que é mais. Enfim, cada um segue uma linha. E eu sempre tentei buscar uma escola que o meu filho gostasse de aprender. Não, para mim não precisa ser a escola que vai fazer ele passar no vestibular, até porque a gente sabe como estão as universidades hoje em dia, né? Tá meio complicado. Então, eu sempre gostei das escolas que estimulassem o Arthur a gostar de estudar, ser curioso. Então, eu acho que isso também é um papel muito importante nosso, sabe? Ok, então forma a sua opinião, estuda, porque hoje a gente tem tanta informação e, infelizmente, nem todas são de qualidade, né? Que esse trabalho de filtragem, de tentar entender, ouvir o outro lado e falar, não, isso aqui faz sentido, não, isso aqui não faz sentido, né? E nós estamos com um problema muito grave, que é o do relativismo. Não existe mais verdade absoluta. E isso é um problema muito sério que nós estamos vivendo. Né? Porque a partir do momento que tudo é relativo, então nada é absoluto, então nada é certo e nada é errado.
E isso gera um problema muito grave lá na frente para a nossa sociedade. Então, eu sempre falo para o Arthur, assim, filho, estude, aprenda, entenda, forme a sua opinião, vai dar uma opinião, mas busque informação antes, questione, duvide. Eu acho que isso está faltando muito. Infelizmente, essa coisa da dopamina, né, do passar rápido, feed, a gente acaba aceitando tudo como verdade. E uma coisa que a gente tem visto hoje em dia é que sim, tem muita verdade, tem muita informação importante, mas cabe a nós verificar, né? Essa veracidade ou não. Infelizmente, a gente escuta atrocidades, né? Tanto na internet quanto na TV aberta, infelizmente, a gente escuta coisas que não tem como a gente acreditar, né? Mas porque a gente está envolvido em política, a gente, né, estuda um pouco. Mas quem não estuda acaba acreditando. Então, por isso que eu acho muito importante a gente frisar esse papel da família fomentar a curiosidade, a vontade de aprender, sabe, nas crianças. Eu acho isso maravilhoso, é muito bom até ver esse exemplo, o quanto você tem desenvolvido e dentro da sua família, é aquele exemplo positivo que a gente precisa escutar para poder trazer para a nossa vida também. Então, eu acho isso muito bacana. Então, quem tem essa oportunidade de vivenciar isso, eu acho isso muito legal. E esse ponto de estimular a curiosidade, o pensamento crítico, não, você vai tirar suas próprias conclusões o total oposto do que a gente vê hoje na realidade. A escola quer te empurrar uma verdade ali, é isso, porque eu estou falando, porque eu sou o professor e pronto. Isso que vai minando a criatividade, mina a curiosidade, mina o desenvolvimento. A gente vê muitas pessoas analfabetos funcionais, né? São leitores de manchete. Por isso que jornais, às vezes, têm muitas facilidades com determinados públicos, né? Ele lê só a manchete é meio sensacionalista, distorce um pouquinho. Às vezes pode ter a verdade no conteúdo, mas a pessoa lê a manchete. Eu já vi muitos casos assim. A pessoa lê a manchete e acha que já sabe toda a realidade do que aconteceu ali. E E a gente enfrenta repete essa aquilo como dificuldade. verdade absoluta, né? Exatamente, como se fosse a verdade. Isso é muito perigoso. Então, o fato de questionar, e é importante, esse tipo de pensamento é pensamento de quem defende o quê? A liberdade. A liberdade de expressão, liberdade de Sim. pensamento, liberdade de você ter as suas escolhas. Isso é muito importante, porque E a gente eu está acho incentivando. Oi? que, Léo, eu sou conservadora, né? Acho super importante, no meu caso, né, para minha família, a questão da religião é muito importante. Eu vejo que o meu filho, depois que a gente começou a ir à igreja com uma certa frequência, né, assim, a trazer a palavra para. Hoje eu faço teologia, só para você ter ideia, né? Tanto que eu acredito que realmente a palavra de Deus faz toda a diferença. O meu filho mesmo, ele tem um crítico que eu nunca falei para ele nada de funk, nada que não pode. Não, né? Aqui em casa eu só escuto louvor porque é o meu hábito, é o que eu gosto. E a gente foi num evento público e tava tocando funk. Ele falou: mãe, pelo amor de Deus, vamos embora. O que é isso? Sabe como tá aquele até meio orgulhozinho? Nossa, eu nem precisei falar, sabe? Ele veio para mim. Então, eu acho isso muito importante. Você também trazer esse fato seja através da religião, seja através o que eu quero dizer quando eu falo religião é o meio em que você vive. Se viva num meio onde você acredita que aquilo faça bem para você e para sua família, que são coisas que você quer ver o seu filho repetir, né? Porque ele pegou isso por osmose, sabe? Não tivemos uma conversa, tipo, olha, isso daqui é assim, isso daqui é feio. Não. Da gente aqui em casa, nunca escutar, quando ele escutou, ele falou, não, eu não quero participar, entendeu? Desculpa, chutei aqui. Uhum. Vamos embora. Eu olhei e falei, nossa, fiquei até espantada, sabe? No bom sentido, claro. Nossa, que bacana. Isso é interessante mesmo. E eu acho que no aquele stream, acho que é Brasil Paralelo. Eles falam sobre alta cultura e como que isso vai desenvolvendo a nossa personalidade, o quanto que a gente enriquece, o quanto que estimula. Eu achei assim muito bacana. E no próprio stream deles, acho que tem muito conteúdo
justamente para crianças, tem muita informação. Eu acho assim, fantástico. Quando você comentou sobre essa questão dele já não gostar de funk, então já me remeteu esse detalhe. Porque muitas vezes você já está estimulando ele com cultura, tipos de música influencia para a pessoa refletir e tudo. Que hoje a música também vai. Eu não sei se a música é um reflexo da sociedade ou ajuda a imprimir aquela cultura da sociedade. Eu acredito mais que seja um reflexo. Eu As acredito, pessoas estão. eu acredito. Oi, perdão, desculpa. Só para fechar, eu acredito que a música seja mais um reflexo. E o que que acontece? Hoje, as pessoas estão tão vazias, tá tão assim raso, que aí a gente vê nessas músicas completamente fúteis, banais, eles tentando assim forçar o teor sexual nas músicas cada vez mais para tentar ver se chama atenção, porque já não prende mais a atenção das pessoas, porque não tem mais aquele interesse de ouvir de fato. Por quê? Porque as pessoas estão muito rasas. Agora, se a gente começa a Mas eu, estimular eu mais não, as pessoas, tem. eu tenho uma visão assim, posso estar enganada, tá? Mas eu não acho que é reflexo da sociedade, eu acho que é imposição de uma realidade para a sociedade. Eu acho que eles fazem justamente para denegrir a imagem da mulher, do casal, da família, colocar o sexo num lugar que não precisa estar, sabe? Não precisa dessa degradação da sexualidade. Mas eles querem, eu entendo que há uma cultura assim que vem para nós para interferir justamente na qualidade da educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, entendeu? Para que para que seja mais fácil esvaziar esses jovens, entendeu? Tirá-los da família, para que sejam colocadas outras informações lá dentro deles, entendeu? Porque quando eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa, né? Quando eu não tenho uma família base, eu posso pertencer, eu quero pertencer a qualquer grupo, porque eu preciso de um pertencimento, né? Então, é muito complicado isso. Então, a visão que eu tenho hoje dessa cultura, porque se você parar para pensar, essa cultura woke, essa coisa pesada, ela não é rentável para as empresas, tanto é que agora elas estão voltando atrás. Então, foi uma coisa que foi tentada ser imposta mesmo, sabe? Uhum. Então, eu vejo que muita coisa foi empurrado goela abaixo da sociedade, entendeu? Não estou minimizando as causas, as pautas sérias, tá? Eu acho que sim, nós temos problema de homossexualismo, de homofobia, acho que isso é um tema sério a ser tratado, mas é uma diferença de pauta entre homofobia, tá? E uma agenda toda que trabalha a favor de colocar isso de uma forma tão agressiva, tão, sabe? Ou de generalizar. Tudo tem que ser assim, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse limite, sabe? Assim, tipo, então, a visão que eu tenho é que sim, tem uma cultura que vem em música, série, até desenhos animados, tá? Para tentar justamente desestruturar mesmo, sabe? Eu acho que nós tivemos aí uma fase muito pesada que espero que a gente chegue numa balança, sabe? Que as coisas se equalizem mais para frente. Porque não precisa ser 8 ou 80, é o meio do caminho, sabe? Vamos equalizar a coisa, sabe? Para todo mundo viver bem, sabe? Então, eu tenho muito essa visão, assim, a cultura hoje, principalmente até agora, né? Tem sido utilizada de forma, na minha visão, tá? De uma maneira a induzir por um caminho. Não precisa ser assim. Pode ser só cultura por cultura, sabe? Nesse ponto eu concordo, e é por conta disso que eu sou contra a Lei Rouanet, porque acaba distorcendo a própria cultura, porque eu acho que é uma coisa importante, eu acho que existe uma demanda, só que quando você interfere, o Estado interfere, começa a pesar na balança mais de um lado, o que que acontece? A gente viu aquele filme lá, Ainda Estou Aqui. Foi as pessoas de quem eu já escutei que foi lá assistir o filme, ninguém gostou. E isso não é Qual falando assim, o cara só o tava filme querendo cortou? Eu não extravasar, só escutei. sabe aquele filme, Ainda Estou Aqui?
eu não Tá? assisti. Então, eu ouço o pessoal falando a respeito desse filme. E aí o que que acontece? É aquele pessoal que quer empurrar uma agenda, uma informação, quer ensinar para o público, a plateia. Só que o que que acontece? Quando você não tem aquele estímulo, nossa, eu tenho que fazer uma coisa de qualidade porque eu preciso ganhar dinheiro, a pessoa já recebeu o incentivo lá do governo, ou qualquer coisa que valha, faz de qualquer jeito, quero passar uma mensagem. Aí as pessoas que falaram, assim, sobre o filme, falou que ninguém gostou, que é um filme chato, monótono, que não consegue trabalhar bem os personagens. Então não é aquela crítica assim, ah, não gostei e tentando ofender a obra. Não, falando assim todos os pontos que foram ruins, como imagem, ambientação, o roteiro, como que seguiu, quais foram os pontos que foram melhorzinhos, assim. Então falando sobre tudo, eu penso assim, ó, nossa, eu ia dormir num filme desse, porque de tão chato que foi. É, eu não assisti esse filme, então eu não posso falar dele. Mas sim, a gente vê que realmente essa tentativa de indução, vamos colocar assim, de doutrinação em filme, música, é, é uma pena, porque nada contra você fazer o que você quer fazer. Mas aí, quando envolve o Estado, é o que você está falando, aí já, né, se é dinheiro público, é complicado, né? Tem uma Concorda? distorção. Eu acho que a melhor forma de estimular, por exemplo, tem muita gente que é artista, que quer uma chance para poder mostrar sua arte e tudo. A justificativa é essa, mas o dinheiro normalmente vai para quem? Vai para os artistas grandes, que já são ricos, têm condições de fazer, que nem foram 5 milhões para a Cláudia Raia logo de cara. E aí o que que acontece? Ela tinha dinheiro para poder captar, para poder fazer a peça dela? Tinha, com certeza tinha. Agora, o pessoal que está começando hoje não tem acesso. Então, é essa distorção que o Estado cria. E aí vem aquela situação, o Estado, para o político que está lá hoje, para que ele vai ficar distribuindo dinheiro para aquele artista de rua, aquele artista que está começando hoje, que não sabe se vai fazer sucesso ou não? Deixa eu colocar o dinheiro para quem pode falar bem de mim e vai falar para um público grande. Então, os incentivos, eles são os incentivos errados. Agora, cultura é importante? Claro que é importante. Como que a gente vai descobrir o que que é bom e o que que não é? É um incentivo financeiro. As pessoas, se elas gostarem daquela arte, gostarem daquela música, elas vão comprar. A gente vê o cinema. Se o filme for de qualidade, as pessoas vão lá para poder assistir e vão pagar felizes. Essa é a diferença. Não precisa do Estado interferir para poder mostrar, ó, vamos ajudar a cultura, injeta um dinheiro aí. Não, isso só gera uma distorção e tira espaço do público. Teve uma medida que eles estavam querendo colocar para uma porcentagem de tela nacional, para filmes nacionais. Ou seja, vai ser um monte de sala que vai ficar vazia, mas que vai ter que subir o ingresso dos outros filmes que a gente quer assistir, só porque tem essa patota, assim, que, nós precisamos ter mais espaço, que o povo não gosta de assistir filme brasileiro. Claro, filme brasileiro é tudo ruim, tudo uma bosta, porque é incentivo estatal, o cara não se preocupa com qualidade, ele quer passar uma mensagem, quer Eu não diria ensinar, tudo, né? salvo as exceções, né? Tem, inclusive, um filme famoso que Tem foi essas questões. Tá? o maior tiro na culatra que é o Tropa de Elite, né? Que foi o esquerdista lá, eu esqueci o nome dele, tentando fazer que as pessoas odiassem o policial. Aí as pessoas amaram o policial, nossa, que legal. Então, o cara querendo dizer uma mensagem, achando que as pessoas iam ter aquela visão que ele tinha. Mas não, as pessoas não gostam do bandido. As pessoas preferem o mocinho, o policial. Então ele achou que, nossa, vou fazer um policial malvadão aqui, que o pessoal não vai gostar dele. E foi o contrário, o pessoal amou o cara. Por quê? Porque mostrou aquela pessoa com problemas, com dificuldades ali, mas está lutando para tentar vencer. As pessoas sentiram afinidade nisso. Ainda mais num país que nem o Brasil, que tem uma violência assim estourando, que tem mais homicídios no Brasil do que em lugares com guerra, do que a faixa de Gaza. Então tem coisas assim que é uma loucura. Como que a gente ainda, pelo fato da gente ter meio que adormecido, né? A gente se acostumou muito com isso, a gente não se preocupa tanto. Mas a gente vive na segurança pública aqui, é um caos completo, é um caos total. Só que a gente ainda fica vendo essas políticas que tentam assim enganar as pessoas, falando que tá tudo bem, que tá tudo certo. A gente vê na televisão, ó, a violência tá estourando, veja como isso é bom. Então, é esse pessoal que tem recebido a verba do Estado.
Então, por isso que eu acho que tinha que cortar propaganda pública, Lei Rouanet, essas questões do Estado tentar incentivar. Então, eu acho que o erro começa daí. E é claro, a iniciativa privada, estimular, fomentar o artista, a cultura, eu acho super válido, né? Agora, tem que partir das pessoas, do cidadão, não do Estado, porque aí fica muito cômodo. O Estado ele vai extorquir o povo, arrancando através dos impostos, e depois, para poder se perpetuar, ele vai destinar só para aqueles artistas que são amigos do rei. Né? É o pessoal que ajuda, que faz propaganda para o governo, a televisão que faz propaganda para o governo. Então, esse é o meu principal, assim, minha principal crítica sobre esse sistema como ele é formado hoje sobre essa Não, questão também da ótica da cultura. concordo. Essa questão, concordo com você. Essa questão do dinheiro público ser utilizado. E aí é aquela coisa, né? Você passar a visão daquele governo através da cultura, né? E é complicado isso, eu concordo com você. Também acho que a parte privada deveria ser o principal responsável pela cultura e não o público. Eu concordo 100%. Porque aí o A filtro minha, vai ser. aqui para mim, você está travando bastante. Eu estou travando aí para você? Não, tô ouvindo bem. Aqui tá É, legal. a sua imagem está bem travada para mim, mas vamos seguir, tá tudo certo. Então, às vezes pode ser a minha internet. Então, se você puder falar um pouquinho mais, que para mim a sua tá chegando aqui de boa, então pode aproveitar o seu É, tempo de tela. não, eu volto para a questão da educação, né? Eu acho que da família, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos veem também, sabe? Muitas vezes eu deixei o Arthur ter acesso a coisas que eu achava que estavam super dentro do ok, e quando você começa a prestar atenção um pouquinho, você fala, não é bem assim, sabe? Então tem muita coisa meio embutida, meio disfarçada, então a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que muitas vezes parece ser para criança, né? E não é. O Arthur tem 12 anos e eu, assim, sempre eles querem ver coisas mais de mais velho, né? Você tem que sempre ficar, não. E eu travo mesmo, sabe? Tipo, tudo dele é travado, coitado. Então eu travo, porque eu acho que tem que ver da idade. E eu tento, mesmo dentro desse da idade, eu tento sempre escolher produtos mais educativos, sabe? Já que vai ficar na tela, vamos. Então, assim, a gente tem um combinado aqui em casa: ou assiste em inglês ou assiste em espanhol. Em português não assiste nada. Legal, legal. É, como ele foi alfabetizado em inglês, o inglês dele é fluente. E como ele está com dificuldade no espanhol, eu falo, não, então tá, então hoje você vai estudar espanhol vendo desenho, por exemplo, sabe? Então eu faço umas coisas assim com ele. Nossa, que legal, bacana, muito legal Ah, mesmo. Aproveitar essa deixa da questão do celular, o aprendizado. Recentemente, o Lula passou uma lei, acho que uma medida provisória, que estava proibindo os aparelhos celulares nas escolas. E assim, eu vou aproveitar para deixar a minha opinião, depois eu quero que você traga a sua visão também. Eu acho errado isso. Primeiro, porque se tem alguém que tem que proibir, é o pai e a mãe. Só. Não é o burocrata que está lá em Brasília, não é o legislador, não é nada disso. É o pai ou a mãe que vai proibir ou não. Porque em muitos casos, a mãe, o pai ali já deu ali o aparelho justamente para poder acompanhar como que está o seu filho. Às vezes o filho saiu da escola, já manda uma mensagem, pai, pode me buscar, né? Tem aplicativos que emitem a localização da criança em tempo real. Então, se o pai quiser saber aonde que a criança está, se a mãe quiser saber ali, é só colocar no aplicativo. Então, é uma ferramenta. E o próprio Google traz essa ferramenta que limita o acesso da criança para o que os pais permitem e também mandam informações para caso você queira saber da localização e tudo isso. Então, é uma ferramenta que é útil. E às vezes, até para quando a gente está estudando, você vai tirar foto ali do quadro, da imagem. Então, fazer uma busca na internet se tornou uma ferramenta. E aí chega o burocrata lá em Brasília e vai chegar assim e falar: não, vou proibir, ninguém mais pode usar o celular. Pô, peraí, a gente está voltando para a Era das Trevas, o que que é isso? Então, não é o político que vai definir como que vai ser o uso do celular, vão ser os pais. Então, eu sou contra esse tipo de regulação para poder proibir.
Agora, se os pais chegassem na conclusão que a mãe não quer que o filho fique assistindo, não quer que use o celular, ou o pai também não, ok, né? Que muitas vezes, eu vejo até um outro, só aproveitando a deixa, para alguns pais querem tirar o aparelho do filho porque não tá indo bem na escola, ou fica tempo demais, só que foi o próprio pai que deu o celular para a criança. Então fica uma coisa complicada. Então é um uso, é para ser feito com responsabilidade, que é uma ferramenta que se eu posso utilizar para o bem, para ajudar meu filho, para saber o que que ele está fazendo, aonde que ele está, se ele falou que ele foi na casa do coleguinha, se ele está lá mesmo, ou pode ser simplesmente algo que vai distanciar o seu filho ali do que você gostaria que ele estivesse vendo, né? Vídeos educativos, não, vai ser alienado, ficar vendo vídeo no YouTube que não poderia, coisas que não prestam, enfim. Então, eu acho que está na mão dos pais essa ferramenta. E traz para a gente também, qual que é o lado negativo? A responsabilidade, porque hoje as pessoas elas não estão acostumadas a buscar para si responsabilidade. Então, eu sei, é um fardo, é um fardo. O pai ter que educar, ter que cuidar, ter que orientar, estar presente na vida do filho, sim. Mas bem-vindo é o mundo dos pais. Tem que ser assim. Agora, hoje, com essas, digamos, facilidades, a escola educa, tem o celular para isso aqui, e simplesmente deixar a rédea solta, isso aí eu acho que não é a forma mais adequada. Então, essa é a minha visão. Os pais têm que estar atentos sobre isso, trazer essa responsabilidade para si e começar a agir de acordo, né? E eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito desse assunto. Então, a minha opinião é um pouco parecida com a sua. Só, só que eu tento trabalhar a responsabilidade do Arthur, né? Eu sempre tento trabalhar a responsabilidade nele, não só na gente. Porque eu sempre falo para ele, filho, eu não tô com você o tempo todo. Você tem que fazer o que é certo, independente de eu estar do seu lado, né? Você tem que fazer o que é certo porque você acredita que é certo, né? Então eu sempre tento passar isso para ele, que eu acho muito importante. É, a questão da proibição em sala de aula, eu acho complicada, porque, na verdade, assim, dentro da escola, dentro de sala de aula já é proibido, as escolas já não permitem, isso é normal, só permitem para uso pedagógico, pelo menos a do Arthur é assim, né? Agora, ele não poder, às vezes, ligar o telefone no intervalo, você fica um período muito grande sem contato com a criança. Às vezes você, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu precisar falar uma coisa para ele por causa de um outro compromisso que a gente ia ter, e eu não consegui contato, sabe? E aí tem que ligar na escola, falar. E no dia, por exemplo, eu não consegui contato, tive que ir à escola, sabe? Então, são coisas que vão dificultando o nosso dia a dia, né? E eu acho desnecessário. Eu acho que a escola, como ela quem coordena ali o ambiente, ela é que mais vai saber que momento que pode usar, que momento que não pode usar, já que nós que somos pais não estamos lá. Acho que o intervalo deveria ser permitido em todas as escolas, porque é o intervalo, é um momento de distração, né? É um momento, às vezes, que a criança quer anotar alguma coisa, trocar WhatsApp com um amigo. Então, eu não vejo mal nenhum nisso. E acho que a escola consegue coordenar isso. Às vezes, o pai quer falar no intervalo. Então, eu sempre friso que a gente tem que desenvolver a responsabilidade nas nossas crianças, mas no caso do meu filho, né, ele tem 12 anos, é uma responsabilidade ainda vigiada, porque a cabecinha deles ainda não está madura. A gente tem que entender que cada idade tem a sua maturidade para as responsabilidades, para aquela idade. Por isso que o ensino ele é todo desenhado para cada idade. Então, assim, 12 anos, não vou falar, toma, se vira. Não é isso. A gente tem que vigiar, tem que controlar, tem que ver se realmente foi feito, né? Como foi usado. Eu sempre controlo tudo. Mas eu tento desenvolver nele esse cuidado, né? Olha, você não conseguiu prestar atenção na sala de aula porque você mexeu em tal coisa, porque você fez tal coisa. E agora você vai ter que estudar à tarde aqui em casa, porque na sala de aula você não fez o que tinha que fazer. Então, quando a gente começa a trazer os motivos e os porquês para a criança, você traz ela para a realidade, eu acho isso muito mais importante. Aqui em casa eu não costumo trabalhar com castigo, nada disso. Eu sempre prefiro que o Arthur entenda o porquê que ele errou, entendeu? Por que é melhor ele acertar. Eu sempre trabalho isso com ele. A hora que eu tento conversar com ele para que ele entenda, para que ele internalize aquilo. Claro que nem sempre a gente consegue de primeira, é mais cansativo, mas eu acho mais eficiente
consciente, porque essa coisa da responsabilidade longe dos pais, eu acho muito importante, porque isso vai ser muito complicado na adolescência. Então, se você não trabalha isso desde a infância, do que é certo, independente da gente mandar, entendeu? Tem que ser uma coisa interna dele, por opção dele. Se a gente não trabalha isso na adolescência, isso vai ser muito complicado. Que bacana, muito legal. Olha, estamos chegando quase uma hora de live aqui. Achei super bacana. A gente nem vê o tempo passar, né? É impressionante. Não, eu Porque falo eu, pouco, né? Não, e é um papo bom, é um papo legal. Eu gostei dos exemplos e, inclusive, gostaria muito que a gente fizesse esse bate-papo mais vezes para poder trazer esses exemplos, porque você já tem uma prática muito bacana e você tem um exemplo assim muito forte dentro de casa. Eu acho assim, estou muito assim feliz em ver o teu exemplo e quero aprender um pouco mais também, como você tem feito quando você comentou sobre essa É questão do tentativa e erro, viu? eu entendo, eu sei que não é fácil, é um desafio assim muito grande, mas, poxa, não, ele foi alfabetizado em inglês, está aprendendo espanhol e assim, entendendo sobre as próprias responsabilidades, assim, é fascinante e é muito bom para a gente poder também levar esse exemplo para mais pessoas, para a gente poder compartilhar isso, porque eu sei que essa questão assim de se tornar pai, mãe, não é uma coisa fácil, não veio um manualzinho de instruções assim, pronto, ó, a vida vai ser assim, faz isso, 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 e tá tudo ok, tudo certo. Eu sei que não é assim. A gente enfrenta muitas dificuldades. Hoje, muitos das famílias que são formadas, os jovens que vão constituir família, vêm de famílias que não têm estrutura, que não teve um pai ali para orientar, para ensinar a ser homem, para ensinar a ser pai, né? Não tem uma mãe para poder orientar ali, ensinar a ser mãe também. São famílias que muitas vezes os jovens eles estão mais assim, interessados em sair de casa e aí fazem laços assim muito fracos e não conseguem realmente ir muito adiante. Então, o caso assim de separações de jovens casais é muito grande. Hoje a gente enfrenta essa dificuldade. As famílias, a gente tem essa dificuldade das famílias. Primeiro, esse próprio empoderamento, tudo que está acontecendo, tá criando um abismo entre os homens e as mulheres. Já vem essa dificuldade. Os homens querem viver suas próprias vidas, mulheres também não aceitam menos que isso e tudo. Já tem essa dificuldade. E aí, se eu não me engano, foi em 2023 que eu olhei, o índice de divórcios estava chegando a 40%. Então, diante do número de casais, de novos casamentos, estava chegando a 40% o número de divórcios. Então, é algo É, sério. mas eu tenho uma visão de casamento bem, talvez algumas pessoas vão achar que é fria, né? Mas eu acho que casar, você casa por amor, apaixonado, mas se manter casado é uma opção, entendeu? Então é aquela opção que você faz quando você quer que dê certo. Então você se esforça todo dia para que dê certo. Todo dia você vai aprendendo a lidar com o outro melhor, aprendendo com os erros. Então a decisão de se manter casado, ela não é fácil, ela é difícil mesmo. Não vamos romantizar, né? O dia a dia ele é complicado. Mas essa decisão, quando tomada, que você consegue ir construindo, e eu falo que tudo na vida é uma questão de construção. E tudo que demora mais para construir, ela fica mais forte quando ela está pronta. E o casamento eu vejo muito assim. Infelizmente, a gente está numa geração que brigou, não entendeu, começa a ir para caminhos diferentes, pronto, né? Vamos divorciar. E eu acredito muito que quando o casal ele converge na mesma direção, em parceria, a prosperidade vem, a felicidade vem. Não é fácil uma vida a dois, né? Porque são duas pessoas criadas de maneiras diferentes, com cabeças diferentes, dentro de uma mesma casa, né? Então, mas a decisão de se manter casado, de se manter apaixonado, de se manter renovando, para mim, é o que faz toda a diferença, sabe? É a decisão de continuar. Que bom, que bacana. Eu fico assim muito feliz mesmo. E te agradecer por essa aula, por esse show aqui, que foi essa live. Eu gostei muito.
muita informação Que bacana. bom. Admiro muito cada ponto, assim. Te admiro ainda mais agora, depois de aprender tanto. E se der certo, a gente poderia marcar novos bate-papos aí para poder falar um pouquinho Vamos mais sobre esse divulgar assunto também, também. né, Léo? Porque a Sim, gente sim. acabou nem divulgando, né? Falha minha, realmente está um bocado corrido. Olha, eu É, também não divulguei. em abril, a gente vai fazer um evento presencial em Trindade, um evento com foco na família, que a gente está trazendo um palestrante e tudo, então tô naquela correria, mas a gente vai começar a organizar melhor. E eu achei que foi bom também, que foi mais um bate-papo, alinhamento, a gente está vendo sobre muitas coisas, na próxima a gente já pega, ó, vamos falar sobre tal tema e a gente já começa a desenrolar sobre esses assuntos também. Quer trazer uma palavra final aí para o pessoal? O que eu sempre torço é para que cada um consiga construir a sua verdade da melhor forma possível. Eu acho que a gente aqui que está tentando entender um pouquinho melhor como que a sociedade funciona, como que a gente pode, de alguma maneira, interferir politicamente, porque eu acredito que a política é uma transformação da sociedade, Sim. né? E a partir do momento que você se envolve na política é porque você está insatisfeito com algo que você gostaria que melhorasse, né? Então, para que as pessoas que não querem estar na política como candidato, né, ou como algum representante ali, mas pelo menos se interessem, estudem, acompanhem, não acompanhe só naqueles 40 dias de campanha, sabe? Comece a estudar as pessoas mais a fundo, porque os valores dessas pessoas é o que vai fazer com que elas mudem ou não algo que já está lá, né? Então é isso. Fantástico. E Mais uma agradecer, vez, agradecer muito você, viu? Agradecer muito você por essa live aqui. não, eu que agradeço. Na próxima a gente já vai fazer uma ainda melhor, vai divulgar, vamos chamar mais gente, um bate-papo assim muito bacana. E se der certo, eu quero também fazer uma tentativa para a gente expandir um pouquinho a live. Também aqui no Instagram, e vou ver se a gente faz no Instagram e no TikTok também. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser, eu acho que, bem bacana. Se for possível, a gente tenta também no YouTube, mas pelo menos no Instagram e TikTok a gente vai tentar fazer, certinho? Flávio, mais uma vez, muito obrigado, muito feliz aqui com a sua participação. Eu sempre aprendo muito aqui com seus ensinamentos, com seu exemplo de vida, assim, que é maravilhoso, e a sua atuação política, assim, é admirável. Eu acho isso muito importante, que as mulheres realmente vejam você um exemplo para poder estar buscando, para poder entender sobre política, que nem você falou. Se não vai participar, mas que comece a entender, que a gente conversa. Hoje, eu acho que o que está transformando a sociedade é o bate-papo, é falar um pouquinho. Ah, o pessoal antigamente tinha aquela máxima, né, de que política e religião não se discute. Não, peraí. Política se discute, sim, com respeito, Com conversando, dialogando, com educação. ideias, com educação, mas se discute sim, é assim que a gente aprende, é nessa troca de ideias. E, mais uma vez, eu aprendi muito aqui, muito obrigado, e já Eu que fica o meu convite aí agradeço. para a gente poder fazer mais uma vez também, certinho? Tá bom. Obrigada demais, Léo. Para quem está nos acompanhando aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar vendo aqui sobre esses detalhes. Se quiser deixar comentários depois, a live ela vai ficar disponível também para quem quiser rever, ver alguns detalhes aqui. E é isso. Pessoal, um forte abraço, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Flávio, fica com Deus, obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.